Olá, boa tarde. Estamos com mais um Freud Explica, aqui direto da TV Geração Z. Hoje, gente, a gente vai abordar vários assuntos. Daqui a pouco eu vou apresentar meus convidados, tá? A gente vai estar falando de novos projetos de literatura, teatro, enfim. Mas eu resolvi dar uma introduçãozinha sobre a questão amor, né? Que eu sempre falo bastante. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a percepção de vocês em relação ao amor saudável, amor tóxico, né? O que é o amor tóxico, na verdade? O que é o amor patológico, né? Como em qualquer vício, né, em qualquer doença, a gente chama de patológico aquilo que faz sofrer, tá, gente? Então é um tema que eu gosto sempre de estar falando novamente, né? Porque, na verdade, as pessoas ainda não percebem que o amor pode ser sim um vício, né? E um vício fatal. Assim como o cara que bebe demais, ou a mulher que bebe demais, né? O alcoólatra, o comedor compulsivo, compulsivo por sexo. O amor, ele pode se transformar em um vício, ok? E muito perigoso. Como reconhecer se eu estou num vício, se eu estou amando de forma patológica, de forma doentia? Bom, gente, não é tão simples perceber, porque, na verdade, se você estiver amando, né, de forma doentia, você já vai estar dentro de um padrão que provavelmente você segue durante a sua vida, ok? Isso a gente chama de um padrão de repetição familiar. Então, vamos pegar exemplo aí de mulheres que sempre se envolvem com homens muito complicados, né? E são aquelas mulheres que têm aquela tendência a falar, mas poxa, por que será que eu sempre me envolvo, eu sempre atraio homem ruim, né? Então, na verdade, a reflexão é, será que você atrai homens complicados ou será que inconscientemente você busca homens complicados para repetir um contexto familiar que você vivenciou lá atrás, né? Com pai, mãe, brigas, conflitos. E isso se tornou familiar para você e você sente necessidade de trazer isso agora na vida adulta. Tá? Porque quando criança você era impotente frente a uma situação desestruturada, ok? Então, como é que a gente vai fazer quando a gente é criança e nossos pais estão brigando, ou o pai chega bêbado e briga com a mãe? Quer dizer, você está impotente em agir, você não pode ter ação, né? E quando você vira uma mulher adulta, você inconscientemente está trazendo esse familiar e por mais doloroso que ele seja, incômodo, como é familiar, ele vai te alimentar, tá? Porque ele está em você. Então você começa a buscar esses homens complicados e aí você reclama e diz, eu não entendo por que eles aparecem para mim. Ou o homem é a mesma coisa, tá, gente? Se relaciona com mulheres complicadas e você percebe que está sempre sofrendo, né? A gente percebe muito no amor patológico quando há uma separação, logo a pessoa busca um outro perfil, tá? Tão complicado quanto, para poder preencher esse vazio dela. Então, na verdade, se criou a expressão mulheres que amam demais, né? O que são essas mulheres que amam demais? Ou homens que amam demais, né? São pessoas que não conseguem se amar. A gente fala que são pessoas que têm um vazio emocional muito grande, né? E eles vão buscar outras pessoas como vício e não como um complemento saudável de amor, ok?
Então, essa outra pessoa, que é o meu vício, assim como pode ser o álcool, a comida, o sexo, ela vai preencher esse meu vazio, mas vai preencher por quanto tempo, gente? Né? E outra coisa que é importante vocês pensarem: se eu me separo dessa pessoa que eu estou projetando como sendo inconscientemente, né? Aquilo que preenche as minhas carências, o meu familiar lá de trás, ruim, né? Todas as minhas dores, as minhas frustrações, se eu coloco em uma pessoa, né? Essa carga toda, quer dizer, ele é o meu objeto de amor, ele me preenche dessa forma tão forte, tão intrínseca. O que acontece se esse objeto de amor se separa de mim? Eu volto a sentir esse vazio, tá? Eu volto a me enxergar de novo. E me enxergar de novo, nesses casos, não é uma coisa boa, né? Porque aí eu volto a enxergar os meus vazios e eu não entendo por que é um sofrimento tão grande. Gente, o sofrimento do amor patológico, ele já é considerado a abstinência, né, que a gente fala, porque é um vício mesmo. A gente tem, inclusive, aqui no HC, em São Paulo, estudos e pessoas que frequentam. Eu recebo em consultório pessoas que sofrem por esse tipo de amor, ok? Então, é coisa séria. Então, a abstinência, ela gera um mal-estar que é quase idêntico ou idêntico ao mal-estar causado por uma pessoa com abstinência em drogas, por exemplo, em cocaína ou em crack, ok? Para vocês terem a ideia de quando a gente fala amor, né, desse amor doentio, como realmente ele é forte, né? E essa abstinência pode fazer com que a pessoa perca, vamos pensar em 20 quilos, comece a desenvolver síndrome do pânico, comece a não querer sair, ela começa a se isolar, ela fica sem foco, né? Quer dizer, uma coisa é eu me separar de um parceiro e ficar triste por algum tempo, isso é totalmente normal. O que a gente precisa pensar é sempre na medida, né, dessa tristeza. Por isso que eu volto a falar, o que é o patológico, o que é na verdade, o doentio é a forma, tá? É o grau de sofrimento que eu estou sentindo. Então, se eu me separo, eu sofro, ok, porque eu estou passando por um luto. A separação é um luto, certo? Agora, se eu me separo de alguém e eu sinto uma dor insuportável, inexorável, forte demais para eu aguentar, né? Eu começo a realmente não conseguir me relacionar mais com as pessoas, eu fujo dos amigos, né? Eu começo a ter sintomas físicos, tá? Geralmente, nessa abstinência de amor, as pessoas se queixam muito de gastrite, dores no corpo, insônia, dor de cabeça, pesadelos, tudo isso, gente, é psicossomático, tá? E é exatamente isso, eu perdi o meu vício. Então, o que a gente faz quando a gente perde um vício? Vamos pensar no alcoólatra que perdeu não está há algum tempo sem o álcool dele ali. Ele vai procurar uma outra garrafa, né? O mesmo processo da pessoa que é dependente por amor, quando ela se vê longe do objeto, né, de idolatria, de adoração, do objeto que mal sabe ela que é um objeto que está preenchendo uma carência dela, quando ela se vê longe, ela vai buscar uma outra pessoa, tá? É muito interessante, gente, que essas pessoas, se você pergunta para elas, como é que é você com você? Né? Eu acho que essa é uma pergunta essencial para todos nós, né? Como é que você... o seu relacionamento com você, como é que é o seu casamento com você mesmo,
no dia a dia, em pequenas coisas, né? E automaticamente essas pessoas vão responder que isso é impossível, né? Quer dizer, é impossível que elas fiquem sozinhas, né? Que elas sintam algum prazer na companhia delas, né? O que é muito triste, né? Quer dizer, é muito triste eu precisar da presença de alguém para que eu esteja bem. O que é legal é eu ter a presença de alguém para que essa pessoa me acrescente, né? Mas eu não estou num processo aí, vocês percebem que é diferente? Porque eu não estou num processo simbiótico, eu não estou me fundindo com a pessoa para ter a falsa sensação de que ela está, na verdade, preenchendo as minhas dores, ok? Se eu estou bem comigo, e aí vem o velho ditado popular, a gente precisa se amar, né, antes de amar qualquer pessoa, muito sábio, por sinal. Se eu me amo e estou bem comigo mesmo, eu estou, inclusive, pronta para escolher o que eu quero e o que eu não quero, né? Quer dizer, qual é o perfil de homem que me agrada, qual o perfil de mulher, no caso dos homens, que me agrada, o que eu não vou aceitar de um homem, né? Qual o meu limite chega até aqui, né? Quer dizer, é claro que num relacionamento saudável, gente, eu vou doar, né? Eu vou doar, mas eu vou esperar receber. É uma troca. Então, como eu sempre gosto de falar, não são duas metades de laranja que se juntam, são duas laranjas inteiras que se complementam, ok? Isso é saudável, a gente entra numa construção, tá? Quando eu estou capacitada e bem comigo mesma, eu estou pronta para ter um parceiro e eu vou identificar também se ele é saudável para estar comigo, ok? Porque tem muita mulher também, gente, eu tô falando mulher, mas aqui serve para mulher, para homem, tá? Tem muita mulher que fala assim, mas poxa, no começo ele parecia normal, né? Quando eu conheci, de repente ele foi ficando estranho, e quando eu percebi, eu já estava envolvida, né? Mas aí é isso que eu quero que você pense. Quantas vezes você teve essa sensação de estar envolvida com homens que você de repente se sentiu, opa, tem alguma coisa estranha, mas agora que eu já estou na situação, eu vou bancar a situação. Mas por que você vai bancar a situação? Entende? Se você for realmente saudável e você identificar, né, um homem agressivo, eu vou falar um pouco, quer dizer, não precisa ser agressivo fisicamente, mas há mulheres que chegam a esse ponto, né, e permanecem com esses homens. Mas se você identificar um perfil de um homem que simplesmente não é bom para você, que te humilha por algum motivo, no qual você sente que a sua identidade vai minando, que você se sente mal, tá? Se você for saudável, você afasta esse homem, ok? Se você tiver um perfil já doentio, você vai entrar numa codependência. O que é uma codependência, gente? Duas pessoas doentes se juntando num relacionamento, né? Que pode ser aqueles relacionamentos que a gente geralmente vê que são super intensos, né? E que geram e que trazem aquela adrenalina maluca e, na verdade, infelizmente, o que sustenta um relacionamento doentio? Brigas, né? Brigas é a adrenalina do jogo, né? Onde um é dominador e o outro é submisso. E esse jogo vai mudando, né? Então muitas pessoas comentam, né? Mas poxa, no começo do relacionamento era eu que dominava, né? Ele fazia de tudo por mim. E agora ele vem, ele me larga, ele tá com outra aí. Porque havia um jogo oculto aí, ok? É algo que é muito importante, gente, a gente refletir sobre isso, sobre como a gente lida
em relação ao outro, ao amor, porque isso tudo é inconsciente, ok? Então, se a gente não tiver esse autoconhecimento, como é que é a minha estrutura, né? Como é que eu lido com o meu passado, com a minha relação familiar? Por que será que eu só estou atraindo homens que eu julgo complicados, né? Se eu não fizer essa reflexão, eu vou estar numa bola de neve, né? E eu estou num padrão doentio aí realmente de um vício de amor. Então, gente, na verdade o importante é que antes, quando a gente fala dessa questão em consultório, a gente faz todo um processo de descobrir realmente o porquê que começou, né? E geralmente, muitas vezes, a gente percebe réplicas, né? De família, como acontecia exatamente lá atrás, com pai e mãe, né? Que essa mulher ou esse homem estão repetindo isso. E por que que eles repetem? Isso é importante também. Ou para estar no familiar, porque o familiar é agradável, né? Então ele está no familiar, ou porque inconscientemente, como quando era pequeno ele não consegue modificar porque ele é impotente, agora adulto, inconscientemente ele acha que vai modificar. Aí surge aquela velha frase das mulheres, né? Muito comum. Não, mas eu sou a única mulher que vou modificar esse homem. Comigo ele vai mudar, né? É como se de repente ela virasse uma super-heroína aí capaz de modificar um homem que agride, que grita, que é mal educado, que humilha ela. Porque inconscientemente, o que ela está recebendo como informação? Olha, você pequenininha ali atrás não foi capaz de resolver o conflito entre os seus pais, né? Mas agora você vai resolver esse conflito. E essa mulher, infelizmente, vai se afundar cada vez mais, né? Infelizmente, a gente vê casos de mulheres espancadas, surradas, né? Muito machucadas, fisicamente, emocionalmente, né? E que continuam investindo na relação. E quem está de fora se pergunta, mas como? Parece absurdo, né? Por que que ela não consegue sair? Ok? Gente, eu vou fazer um intervalinho e eu já volto.